A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o José Vitor, você está no canal Expondo as Escrituras e nesta oportunidade que Deus nos concedeu, nós vamos estar estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11. Esta lição tem por título A Realidade Bíblica do Inferno. Nós iremos falar sobre a doutrina bíblica do inferno. Nós iremos tratar no decorrer desta lição, iremos discorrer com alguns versículos bíblicos, algumas citações da palavra de Deus, como a Bíblia apresenta este local, o porquê que as pessoas serão lançadas neste lugar, quais as consequências, os motivos. Então nós procuraremos aqui discorrer, claro que de forma limitada por conta do tempo, sobre esta doutrina principal, uma das doutrinas, melhor dizendo, principal da teologia cristã e da realidade cristã. Então vamos juntos aprender mais da palavra de Deus e que Deus possa te edificar de alguma maneira, possa trazer algum alerta ao seu coração e à sua vida cristã, para que nós juntos possamos viver uma vida de obediência voltada a Deus e, por consequência, nós escaparmos deste lugar terrível, deste lugar de condenação. Isso só é possível pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos juntos aprender um pouco mais então da palavra de Deus. Queridos irmãos, vamos ler aqui o texto áureo da lição. O texto áureo se encontra em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou Mateus, no capítulo 25 e no versículo 41, e diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, capítulo 25, versículo de número 41. Eu quero aqui explicar um pouco deste versículo, como costumeiramente eu faço. Este texto aqui, eu falo este texto porque este versículo está incluso num texto, numa perícope, que começa lá no versículo 31, tá? Mateus 25, 31, Jesus começa a discorrer de um evento que irá acontecer ainda. Este evento que nós lemos aqui é algo que irá acontecer no futuro, ainda não aconteceu. E este versículo, este texto tem sido interpretado de maneira errônea por muitas pessoas. Muitas pessoas têm entendido aqui que Jesus, por exemplo, estava se referindo à igreja e aos não convertidos, aqueles que se entregaram a Jesus e aqueles que negam a Jesus, se referindo entre as ovelhas e os bodes, aqueles que estão do lado direito e do lado esquerdo. E vão longe, muitas pessoas vão longe nas interpretações deste texto, nas aplicações. Alguns até trazem a questão das obras, né, está muito incluída aqui na interpretação deles, em questões de dar comida àquele que está com fome, vestir aquele que está nu. Alguns usam até esses versículos para se referir, ou para alguma postagem nas redes sociais, para dizer que quando ajuda o próximo está fazendo o que está escrito aqui, se referindo à ovelha, então fazem uma certa confusão com este texto. E eu quero aqui, de maneira sucinta, claro, corrigir esta interpretação. Alguns podem até argumentar dizendo que cada um tem a sua interpretação, mas nós temos que compreender que a Bíblia interpreta a Bíblia, e a interpretação bíblica ela não é individual, ela provém do Espírito Santo. Então, quando nós lemos este versículo, este texto, nós vamos entender que é um evento que irá acontecer em um determinado momento da história. Eu quero discorrer sobre isso, respondendo uma pergunta. Então, quando irá acontecer, de acordo com o que eu estou falando? Então, nós devemos voltar a alguns versículos para contextualizar. No versículo de número 31, diz que será na vinda de Jesus. Será na vinda de Jesus, no versículo 31, e diz que Jesus se assentará no trono. Ou seja, Jesus vai vir na sua vinda e ele se assenta no trono. No versículo 32, o evangelista relata as palavras de Jesus, que as nações estarão diante dele para serem separadas. Ou seja, isso se dará no fim da grande tribulação, quando Jesus virá, por fim, no período de grande tribulação, e irá implantar o seu reino de 1000 anos, o qual governará toda a terra. Então, quem são as ovelhas e os bodes?
Quem são as ovelhas e os bodes? Vou explicar aqui esses personagens e através dessas perguntas, e assim nós vamos compreender este texto. As ovelhas serão as nações que durante o período da grande tribulação foram a favor de Israel. Os bodes, pelo contrário, são as nações que foram contra Israel durante esse período de ira de Deus. Então, quando que vai acontecer este episódio, essa separação, esta situação que Jesus apresenta? Isso daqui, meus irmãos, se dará após a grande tribulação. Após a grande tribulação, Jesus virá com poder e grande glória, juntamente com ele, os salvos em Cristo, os salvos de todo o período do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os mártires da grande tribulação, todos os salvos virão com Cristo em corpos glorificados, os anjos juntamente com o Senhor. E Jesus irá implantar um reino nesta terra. Jesus reinará literalmente nesta terra por 1000 anos. Enquanto se deu a grande tribulação, o período de grande tribulação, Deus primariamente tratando com Israel. Claro que as outras nações estarão incluídas, mas primariamente Deus trata com Israel por ter rejeitado a Jesus. Nesse momento, Jesus desce com poder e grande glória no final da grande tribulação e põe fim às nações que foram contra Israel. Serão nações que se reunirão para destruir Israel. E até aqueles que o traspassaram, ou seja, o povo de Israel, verá, melhor dizendo, Jesus vindo com poder e grande glória. E eles vão reconhecer Jesus como Messias, porque Jesus porá fim na grande tribulação, na ira de Deus, e também lançará o anticristo e o falso profeta e essas nações, que durante o período da grande tribulação, e ali neste momento em que Jesus desce, eles estão reunidos para destruir Israel, essas nações, o anticristo e o falso profeta inaugurarão o lago de fogo. Serão todos lançados ao lago de fogo. Então, como acontecerá tudo isso? Por primeiro, acontecerá o arrebatamento da igreja. Os salvos estarão com Cristo. Enquanto isso, na terra, acontecerá a grande tribulação. Após a grande tribulação, então, Jesus vem com poder e grande glória, junto com a igreja, junto com os anjos, e põe fim a esse período, lança as nações, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E um anjo diz, lá em Apocalipse, precisa estudar do capítulo 19 ao capítulo 21 em Apocalipse. Você vai entender que esse contexto do texto áureo aqui acontecerá nesse momento. E diz o texto em Apocalipse que virá um anjo e amarrará ou acorrentará Satanás por 1000 anos. E Jesus então implantará este período em que ele vai reinar. E a igreja reinará com ele. Isto é uma promessa para a igreja. Então, nós devemos compreender qual é o reino então que Jesus está se referindo nesses versículos. O reino que Jesus está se referindo é o reino milenar. E quem são esses pequeninos irmãos que Jesus fala? A todos esses pequeninos irmãos que vocês fizestes, a mesma coisa que estivesse fazendo a mim? Jesus está se referindo ao povo de Israel, aos judeus. Lembrando que Jesus, em seu ministério terreno, ele encarnou e ele era judeu. Então Jesus está se referindo ao povo de Israel pelo contexto, também deixa claro isso. Então Jesus vai separar os bodes, nações que foram contrárias a Israel, aos seus pequeninos irmãos, que quiseram destruir Israel. Esses vão ser apartados, vão ser lançados no lago de fogo, no Guerrena. E as nações ovelhas são as nações que apoiam Israel, que apoiaram Israel. Esses vão fazer parte do milênio, eles vão adentrar o período do milênio. 1000 anos de governo, do governo de Cristo, 1000 anos de um governo justo, de um governo com vara de ferro, e Satanás estará aprisionado. Então, com certeza, será um período em que diminuirá drasticamente as tragédias, o pecado, mas, claro, haverá pecado porque o pecado está no coração das pessoas e não em si no diabo. Tá certo? Outra hora nós podemos falar um pouco mais desse período mileniar de Cristo na Terra. Então, resumidamente, nada tem a ver com a igreja estará com Cristo no trono para reinar, tá? E aqui Jesus está separando nações. Teologicamente é chamado de julgamento das nações. Então nada tem a ver com a igreja, nada tem a ver com o povo do mundo,
Não, nada disso. Esse acontecimento, eu dou ênfase nisso, acontecerá simplesmente e pontualmente nesse período, nesse momento. Tá certo? Então eles inaugurarão o Lago de Fogo. A verdade prática diz o seguinte: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Então nós devemos, aqui trazendo uma aplicação prática, então nós devemos servir a Deus com mais desejo de estar com Ele do que o medo de ir para o inferno. Tem pessoas que vão até Cristo com uma motivação de escapar do inferno e não a motivação maior de estar com Cristo, porque ama a Cristo, porque deseja estar na presença de Cristo. Então nós devemos servir a Deus com mais desejo de estar com Ele do que um medo de ir para o inferno. Claro que, contudo, jamais nós possamos nos esquecer de que uma coisa não anula a outra. Ambas são reais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a motivação maior do nosso coração deve ser, sim, servir a Deus de todo o nosso coração, porque nós queremos estar na presença de Deus para todo sempre. Da mesma forma que o inferno é real, o céu é real. Da mesma forma que a condenação é real, a salvação é real. E o que deve estar como motivação do nosso coração não é o medo de ir para o inferno, mas sim a motivação de estar com Cristo por todo sempre. E dou ênfase que uma coisa não anula a outra. Devemos viver com a consciência que o inferno é real e que Deus agirá com justiça diante de cada um de nós. Então, queremos ir para o céu, desejamos ir para o céu, desejamos viver com Cristo, viver para Cristo, estar toda a eternidade com Cristo. Mas que possamos não nos esquecer que se nós não vivermos para Cristo agora, nesta vida, na outra, ou quando nós morrermos, melhor dizendo, não terá outra escolha. Passaremos toda a eternidade longe dele. Então, vivemos para Cristo, mas que possamos ter a consciência todos os dias que existe um local de condenação, que é o inferno, é o lago de fogo. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Que se encontra em Mateus 25, 41 e 46, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É somente contextualizando aquilo que eu já expressei no texto áureo, tá? Então entenda, quando usarem esses versículos fora desse contexto que eu apresentei, não é que eu sou o dono da verdade, parece uma forma, você pode até entender como uma forma arrogante de falar, não. Mas é impossível interpretar este texto fora do contexto que eu apresentei, fora deste ponto da história que irá acontecer. É impossível você encaixar esse texto em algum outro determinado momento da história. Isso se dará no final da grande tribulação. Está bem? Espero que tenha ficado claro. E se você tiver ainda alguma dúvida, você pode deixar nos comentários sobre isso, que nós podemos esclarecer. Vamos então partir para o tópico de número 1, para não ficar tão extenso este vídeo. Tá no tópico de número 1, o objetivo da lição. Eu sempre gosto de seguir os objetivos da lição, que torna mais claro o assunto, torna mais claro aquilo que a lição quer trazer para a nossa compreensão. Então, no tópico de número 1, o objetivo da lição é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. O que os homens entendem do inferno? E eu trouxe alguns exemplos de como o ser humano natural, ou até mesmo algumas seitas compreendem sobre o inferno. Por exemplo, os filósofos, a linha da filosofia, alguns acreditavam até que o inferno era o próximo. Por exemplo, eles entendiam que inferno não é um lugar literal de condenação, de sofrimento, não, nada disso. Eles entendiam que o inferno é aqui na Terra mesmo, e o próximo é o inferno, porque
É os homens quem fazem as atrocidades no mundo, que cometem coisas terríveis neste mundo e acaba fazendo com que na Terra seja um inferno. Então, olha só, os filósofos entendem que, claro, alguns filósofos entendem que então o inferno é na Terra e que não existe um local literal, porque o inferno é o semelhante, por conta das consequências de erros dos homens. Então, uma interpretação que tenta banalizar a doutrina bíblica do inferno. Devemos rejeitar esse tipo de interpretação. Orígenes foi teólogo e filósofo ali no século II, né? Ele viveu no ano 185 a 253, século II e III. Teólogo e filósofo, acreditava que o inferno era apenas o distanciamento de Deus. Olha só, no primeiro século, um cristão, um teólogo, Orígenes, ele entendia que o inferno era simplesmente o distanciamento de Deus, não um local literal de condenação eterna. Gregório de Nissa, também do ano 330 a 395, a época em que ele viveu, ele era teólogo e escritor cristão e acreditava igual a Orígenes. Então, nós devemos compreender que muitas pessoas interpretam o inferno de maneira errada. Mas nos próximos tópicos nós vamos apresentar o que a Bíblia fala sobre o inferno. Nós temos, por exemplo, também os teólogos liberais, os coachings e teólogos da prosperidade que dificilmente irão falar sobre essa realidade, essa dura realidade do inferno. Negam a inspiração plenária da Bíblia, tentam relativizar essa dura verdade e querem agradar o seu público com palavras dóceis, a fim de tirar proveito de seus bens materiais e, sendo assim, anulam a justiça de Deus, a cruz de Cristo e uma doutrina importante na teologia cristã. O que esses falsos profetas, esses coachings, esses teólogos da prosperidade, pregadores de prosperidade fazem com esta doutrina? Simplesmente descartam, simplesmente não falam. Só que não é somente não falar dessa doutrina. Eles estão automaticamente negando a justiça de Deus, negando a cruz de Cristo, quando negam ou quando são omissos em falar desta doutrina importante na teologia cristã. Então, nós precisamos compreender que eles querem simplesmente ter benefícios com as pessoas, e por causa dessa motivação, uma motivação terrível, uma motivação que Deus se aborrece e Deus julgará isto no tempo determinado, eles querem enganar as pessoas, omitindo uma doutrina importante, omitindo este local de condenação eterna. Hoje nós não vemos praticamente pregações sobre o inferno. Por isso que muitas pessoas estão fazendo o que querem dentro da igreja. Porque acreditam, ou melhor, se esqueceram de algo central na teologia cristã, de uma doutrina importantíssima na teologia cristã, a realidade do inferno, a realidade deste local terrível e que não tem mais volta, não tem como sair de lá, um local de agonia, de dor, de tristeza, de sofrimento. Não vem querer romantizar este local. Tem pessoas que ficam querendo romantizar isto. Não cola. Deus é justo e punirá sim o pecado. Deus punirá sim o pecador. Não só o pecado. Porque na verdade Deus puniu o pecado de certa forma em Cristo na cruz. Mas Deus punirá o pecador que rejeitou a Jesus. Então fuja desses teólogos da prosperidade, desses coachings, desses pregadores liberais que não acreditam que a Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus e querem ficar omitindo palavras duras, verdades difíceis de engolir, mas verdades que alertam as pessoas que Deus é justo e condenará o pecador impenitente, condenará o pecador que não se arrepender. E que isso sirva de alerta para nós, sirva de alerta para você que é pregador da palavra, sirva de alerta para você que não entregou sua vida a Jesus, para você que é pregador da palavra, pregue mais sobre o inferno, para você que é um cristão, tenha essa consciência do inferno. Claro, olhando para Jesus, olhando para o céu, mas não perca a consciência que existe esse lugar de punição. Para você que não entregou sua vida a Jesus, enquanto você estiver rejeitando Jesus na sua vida, você está indo correndo para o inferno.
Porque você está rejeitando o Filho de Deus, rejeitando o único, que pode mudar o seu destino. Então fuja de teólogos liberais, fujam de coaches, fujam de pregadores que só falam de prosperidade, campanha atrás de campanha de prosperidade, vendendo coisas absurdas, prometendo muitas coisas. Fuja destas coisas. Que nós possamos se voltar à Bíblia Sagrada, que nós possamos voltar à Palavra de Deus, ao que Deus diz, às verdades cristãs, às verdades bíblicas. Hoje nós falamos tanto, ou ouvimos tanto sobre avivamento, estão banalizando avivamento, e que avivamento vai ocorrer se nós deixarmos as verdades bíblicas de lado. Vamos voltar aqui, vou fechar esse parêntese, e vamos voltar aqui à lição. Então alguns entendem também como o inferno como um tempo provisório, por exemplo, budismo e hinduísmo. Acreditam que o inferno é um lugar provisório de purificação da alma até reencarnarem novamente com o objetivo de chegar ao karma, ou estado perfeito. Olha só que loucura. O inferno como um lugar de purificador. Engano, mentira. Tudo que eu estou expondo aqui, como esses grupos de pessoas entendem, é uma baita de uma mentira. Nós vamos ver mais pra frente. O catolicismo romano, por exemplo, acredita no purgatório como um local de purificação das almas após a morte, no intuito de purificá-las para após isso chegarem ao céu propriamente dito. Ou seja, o sangue de Cristo não é suficiente para limpar o pecador. Precisa passar pelo purgatório. Não preciso aqui me deter muito nisso, todos nós sabemos que é antibíblico, é extrabíblico, antibíblico, uma heresia, uma invencionice. Essa é a verdade. E, claro, quando foi inventado isso, as motivações também eram o quê? Dinheiro. Outro grupo entende, referente ao inferno, concernente a essa doutrina do inferno, que é o aniquilacionismo. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, eles acreditam e ensinam que o tormento não é eterno, que na verdade os ímpios que serão condenados terão suas almas aniquiladas para todo sempre, isto é, deixarão de existir, se extinguirão. Eles acreditam que não haverá um julgamento eterno, uma condenação eterna. Uma condenação eterna não existirá. Eles acreditam que a alma do pecador que foi lançado no inferno por um certo tempo, essa alma será aniquilada, deixará de existir literalmente. Uma doutrina totalmente antibíblica. Jesus discorda disso. Porque Jesus falou que o fogo é eterno. Jesus falou que o fogo nunca se apaga. E o bicho nunca morre. Não existe essa questão de aniquilacionismo. O que existe é um local literal de condenação eterna. Eterna. Também podemos destacar aqui o universalismo. É o ensino herético de que no final todos serão salvos por Deus. Até mesmo o diabo. Tem uma parte do universalismo que eles acreditam que até o diabo e os seus anjos no final das contas vão ser salvos. Não importa se teve uma vida de santificação, se aceitaram, se rejeitaram a Cristo, não importa. Todos no final das contas serão salvos. Essa é a doutrina herética do universalismo. Por Deus ser um ser tão amoroso, não pune ninguém. Uma doutrina herética, antibíblica. Por várias e várias vezes, vários versículos mostram que Deus é justo e que Deus pune o desobediente, pecador, que rejeita ele. Isso nós vemos de Gênesis e Apocalipse. Então, mais pra frente, acredito eu que no terceiro tópico eu vou explicar o porquê que o inferno existe. Tá certo? Então, nesse primeiro tópico, o objetivo era apontar ou mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Então você vê como que o ser humano, de forma natural, querendo banalizar essa doutrina essencial na teologia cristã, compreende. No tópico de número 2, o objetivo da lição é saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então, vamos nos deter um pouco sobre isso. Tá? No Antigo Testamento é usada a palavra Sheol. Sheol é comumente usada pelos escritores bíblicos designando o lugar em que os mortos habitam, isto é, o reino dos mortos. Tá? Então, no Antigo Testamento, quero deixar isso bem claro, vou ler aqui um versículo, Isaías, capítulo 14, versículo de número 15, mas eu quero deixar bem claro aqui que essa palavra, esse termo no Antigo Testamento, ele não aponta, não tem uma conotação de condenação eterna.
palavra Sheol no Antigo Testamento, que é traduzido por sepultura, lugar dos mortos, reino dos mortos. Se você pegar todas as vezes que é falado ou que é citado esse termo, vai se referir simplesmente a um local onde a pessoa morre e está lá. Está em Isaías 14:15, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Tá? Então, também em Provérbios 5:5 tem a citação desse texto. Tá? Então, assim, no Antigo Testamento é a forma geral que os escritores bíblicos encontraram ou usaram, inspirados pelo Espírito Santo, para designar o reino dos mortos. Vamos generalizar aqui, o reino dos mortos. Tá? O local onde todos morriam e iam para lá é chamado de Sheol. Provérbios 5:5 diz assim, ó, os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Então não tem uma conotação de condenação eterna. É que eu quero abrir um parêntese que nós devemos compreender que a revelação de Deus ela é progressiva. Então, por exemplo, existem doutrinas bíblicas que estão mais claras no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Nós vemos as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Antigo Testamento? Sim, nós vemos, mas não de forma tão clara como no Novo Testamento. Então, a Bíblia ela é progressiva. De Gênesis a Apocalipse, são verdades, são doutrinas que vão ficando cada vez mais claras. É a mesma coisa quando nós falamos da doutrina bíblica do inferno. No Antigo Testamento, a palavra Sheol tem a conotação de lugar onde os mortos irão. Tá? Diferentemente, então, continuando aqui, no Novo Testamento isso é muito mais claro. No Novo Testamento nós temos 3 palavras que se referem a este local. Por primeiro, a palavra Hades. Hades, na mitologia grega, é o deus do submundo, do reino dos mortos. Na mitologia romana é chamado de Plutão, que reside e governa o lugar mais sombrio da Terra, para onde vão as almas dos que morrem. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, usa esse termo para mostrar que é um lugar real de sofrimento, tortura e angústia. Nós temos que entender, para contextualizar, que na época de Jesus, dos apóstolos, nós tínhamos o poder físico, né, poderio militar, melhor dizendo, que era o povo de Roma, os romanos. E nós tínhamos o poder cultural da época, que eram os gregos. Então nós tínhamos o poderio militar, que eram os romanos, e nós tínhamos o poderio, vamos dizer assim, cultural grego. Tá? Então, os gregos entendiam o Hades como um deus do submundo, os romanos como um deus que governava o lugar mais sombrio. Isso aqui eu só estou trazendo uma curiosidade, tá? Isso aqui é uma curiosidade, é algo do contexto deles. Então Lucas, que é o que vale muito para nós, é o que está na Bíblia, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa esse termo, sabe quando? Naquela fala de Jesus do rico e do Lázaro, que diz que Lázaro, quando morreu, foi levado ao seio de Abraão. E o rico, ele estava num lugar de tormento e dor. Ali a palavra é Hades. Ele estava no Hades. Em Lucas 16:23, ele se encontra nesse local onde a Bíblia declara que ele estava em tormento e grande dor. Vamos ler aqui, Lucas, capítulo 16, versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso se referindo ao rico. Ele estava no inferno. E depois ele clama, né, para Abraão, para que Lázaro molhe o dedo na água, porque ele estava, né, sofrendo de grande dor ali. João, em Apocalipse, deixa claro que é o lugar daqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Em Apocalipse 20, do versículo 13 ao 15, está descrito, está esse termo, a palavra Hades. João, Apocalipse 20, versículo 13 ao 15, diz assim, ó, e deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, no juízo do trono branco, o inferno dará seus mortos. Ou seja, essa antessala, vamos dizer assim, que na mente, ou na interpretação e na mente do apóstolo João em Apocalipse, ele coloca o inferno como uma antessala do lago de fogo. Ou seja, no dia do juízo final, o inferno vai ter que dar os seus mortos para estar diante de Jesus e eles serem condenados.
E aí eles serão lançados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então o inferno, ele é uma antessala do lago de fogo. Então as pessoas morrem sem Cristo, como diferente de como algumas seitas acreditam, que a pessoa fica no túmulo, a alma fica ali também, ela fica esperando o julgamento. Diferente desta doutrina errônea, as pessoas que morrem sem Cristo, elas vão para essa antessala onde este rico estava na situação de Lucas 16, 23, que eu li. É uma antessala, ela vai aguardar para o julgamento final, onde ela vai ser condenada e lançada ao lago de fogo. Então essa é a palavra Hades, tá? E ela é citada 11 vezes na Bíblia. E olha só, quem foi o maior pregador do inferno? Jesus. Jesus citou 5 vezes. Olha só, Jesus, 5 vezes. 4 vezes nos evangelhos e 1 vez em Apocalipse. João 3 vezes em Apocalipse. Lucas citou 2 vezes em Atos. E 1 vez só que Paulo cita isso em 1 Coríntios. Então Jesus, das 11 vezes, citou 5. Jesus foi o maior pregador do inferno. Jesus foi o maior pregador, foi o maior ensinador, isso não há dúvidas, e foi o que mais apresentou, o que mais deixou claro sobre essa doutrina, uma das doutrinas principais da teologia cristã. Outro termo que nós vemos na Bíblia é a palavra tártaro. A palavra tártaro aparece somente na Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que fala dos anjos que apostataram e estão no mais profundo abismo, e denota um lugar de escuridão muito pior que o Hades. Tem um sentido ali, a palavra tártaro, de um local mais profundo, mais escuro, de trevas muito maior, um local muito pior que o Hades, onde se encontram esses anjos. Há uma discussão bem grande aqui, provavelmente os anjos que cometeram atrocidades piores, talvez no começo de todas as coisas, alguma coisa assim, a Bíblia não nos dá detalhes. Mas em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala que são os anjos que estão ali, anjos caídos, claro, não os anjos de Deus, mas aqueles que com certeza seguiram Satanás na sua rebelião contra Deus, né? Na mitologia grega, esse é o lugar onde os deuses rebeldes eram castigados. Isto é um lugar de punição. Ou seja, o destinatário que receberam a carta de Pedro, as pessoas que leram a carta de Pedro, os primeiros cristãos, os judeus que leram ali a carta, eles sabiam muito bem que esse termo implica em um lugar de juízo severo. Lembrando, eles estão num contexto greco-romano, aliás. E na mitologia, isso daí era propagado ali. Eles sabiam que essa palavra tártaro era um local que na mitologia, tá? Não tem nada a ver conosco isso aqui, eu estou trazendo curiosidades e para contextualizar. Na mitologia grega, eles entendiam que era um local onde os deuses eram punidos, era um local para os deuses serem punidos. E Pedro, quando ele usa esse termo, ele usa um termo que as pessoas vão compreender o que ele está querendo dizer com facilidade. Então, Pedro, ali pelo contexto, também se refere aos falsos mestres que serão castigados duramente. Do versículo 1 ao 3 está falando de falsos mestres. Que tem as pessoas, olham para as pessoas e veem cifrão nelas. Querem fazer negócio com as pessoas. Então, veja só que os falsos profetas, o que aguarda eles podem ser prósperos, podem enganar muita gente, podem ser muito conhecidos hoje. Mas um dia, Deus, que é justo, julgará de acordo com a sua santidade, de acordo com a sua justiça. O ímpio pecador, esses falsos mestres, esses falsos profetas que tomam as pessoas como negócio, e não como o rebanho de Cristo, como pessoas na qual eles irão dar conta, no fim das coisas. Certo? Então, tópico de número 2, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Vamos lembrar aqui, para guardar, memorizar, Sheol, no Antigo Testamento, usado como um local onde as pessoas morriam e iam para lá, não denota uma condenação eterna. Falei da revelação progressiva, mas no Novo Testamento temos a palavra Hades, acabei de explicar, a palavra Tártaro também já expliquei, e a última palavra é Guiena. A Guiena se refere ao local do Vale de Rinom, ao sul de Jerusalém. Existe um local lá no Antigo Testamento, ao sul de Jerusalém, o Vale de Rinom, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados lá e queimados. E aponta para o local de punição futura e eterna. Isto é, o lago de fogo. Então, no Hades, queridos, precisamos compreender isso. No Hades, somente a alma sente o sofrimento. Lembrando que o Hades é uma antessala. Então, a alma, o corpo
se deteriora, ou está na... Se deteriora, no caso, a pessoa morreu afogada, não achou o corpo, morreu queimada, né? Tem diversas formas de morte. Mas se ela foi sepultada, os ossos dela, o corpo dela está lá no sepulcro, mas a alma está sofrendo no inferno. Isso no Hades, na antessala. Porém aqui, no Guerrena, tanto a alma quanto o corpo sofrerão eternamente, no fogo que não se apaga. Essa dura realidade de um local literal de sofrimento eterno mostra a seriedade da consequência do pecado e da rejeição de Cristo. Esse termo aparece 12 vezes no Novo Testamento, das quais 11 vezes foi o próprio Senhor Jesus quem pregou. Quantas vezes Jesus falou que o bicho não morre, o fogo não se apaga? Jesus falando, se o teu olho te faz tropeçar, arranque o lance longe de ti, para que você não entre com os dois olhos, seja lançado com os dois olhos no lago de fogo, sofra a condenação eterna. Claro que ali é uma hipérbole, Jesus está falando de renúncia. Jesus não está mandando ninguém arrancar o olho, porque não consegue controlar, mas está falando de renúncia, renunciar. É um outro contexto, mas que traz essa ideia. Jesus foi o maior pregador, o maior ensinador, a pessoa que esclareceu essa doutrina, que é o inferno, a realidade do inferno. Então, logo, queridos, nós concluímos que o inferno é real, é um lugar literal de sofrimento, angústias e dores, onde não existe a presença consoladora de Deus, e sim a opressão do diabo e dos demônios, as trevas, e não há ali amor, não há ali santidade, não há ali justiça, não há ali a consolação do Espírito Santo. Neste local, é um local literal de sofrimento, dor e angústia. A presença de Deus, a presença consoladora de Deus não estará lá. Não está lá. O inferno é ruim porque Deus não está lá com a sua presença consoladora, o seu amor, o seu cuidado. E o céu só é bom. Não é porque tem ruas de ouro. Não é porque tem as pedras preciosas, jaspe, ônix, safira. Não. O céu é bom. O céu é um lugar confortante ou confortável, porque a presença de Deus está lá, porque o próprio Deus está lá. É a habitação de Deus. E a presença amorosa e consoladora de Deus está lá. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia nos diz, Paulo dizendo em Colossenses capítulo 3, diz: se pois já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas do alto e não nas desta terra. Porque estamos mortos, irmãos, para o mundo. Para viver para Cristo, para estar com Cristo por todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós devemos almejar estar com Cristo toda a eternidade. Porém, se nós não pregarmos a palavra, dizer que o inferno é real, que segundo a justa justiça ou a justa retribuição de Deus, pessoas irão para este local terrível. Por quê? Porque rejeitaram o Filho de Deus. Mas nós, queridos, devemos dar graças a Deus que Deus nos salvou, Deus nos resgatou, Deus nos regenerou. E temos essa certeza que para sempre estaremos com o Senhor. As coisas daqui vão passar. Os sofrimentos daqui vão passar. E se nós estivermos confiantes em Cristo, nós teremos a certeza que estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus por isso. Vamos para o tópico de número 3, e assim nós caminhamos logo após para a conclusão. O tópico de número 3, o objetivo da lição é compreender a doutrina bíblica do inferno. Então nós devemos compreender que todos que nasceram, nascem e irão nascer, estão a caminho do inferno, a não ser que a cruz de Cristo rompa esse destino. Logo, as pessoas serão condenadas ao inferno por rejeitarem a Jesus. Veja bem, todos nascem em pecado, com pecado, todos nascem com a tendência a pecar, inclinados para o pecado, não só com a tendência, mas com a natureza pecaminosa. Muitos podem argumentar, mas a criança não tem pecado? Lógico que tem. O recém-nascido tem pecado, desde que for gerado tem pecado, a pessoa é gerada com a semente do pecado nela, herdada de Adão e Eva. Herdada dos nossos pais, Adão e Eva. Por isso que a pessoa ela nasce e ela vive a caminho do inferno. Todas as pessoas estão a caminhos do inferno.
todas, a não ser que Cristo entre com uma providência e ofereça o seu amor através do Evangelho, ofereça a salvação, e a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo rompa, que é o único meio para romper este destino, é a cruz de Cristo. É o sacrifício de Cristo. É Cristo, é Jesus. Jesus é o único que pode romper o destino das pessoas para o inferno e mudar este destino delas irem para o céu. Não há outro meio. Em Atos dos Apóstolos está escrito, salvo engano, capítulo 4, versículo 12, salvo engano, que não há outro nome nos céus e na terra do que de fato nós possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Somente em Cristo temos a salvação. Em João está escrito que quem tem o Filho tem a vida eterna. Então, só é possível ter a vida eterna e escapar deste local terrível através de Jesus. Através da cruz de Cristo. Jesus Cristo é o único que pode mudar o destino do ser humano. Não há outro meio, não há outra forma de escapar da condenação eterna, se não for por intermédio da obra salvífica de Jesus na cruz. O inferno é para todos, porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Porque Deus olha para a terra e não vê um justo nenhum sequer. Foi por causa disso que Jesus padeceu na cruz do Calvário. E agora, através da cruz de Cristo, nós podemos ser salvos, nós somos salvos. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo convence-nos do pecado, e há uma graça sobre nós que nos capacita a escolher servir ao Senhor ou não. Então Jesus Cristo é o único que pode mudar. A cruz, então por que existe um inferno? Porque a cruz de Cristo exige um inferno. Se assim não fosse, toda a agonia da cruz, todo o sofrimento de Jesus, por que Jesus se encarnou e morreu na cruz? Tudo isso seria em vão. Mas a cruz de Cristo exige um inferno. A cruz de Cristo é o pilar central, é o centro de toda a humanidade. Posso até dizer aqui que seria o crivo de Deus para salvar ou para condenar. A cruz de Cristo é o crivo de Deus para salvar e para condenar. Por isso que a cruz de Cristo exige um céu e exige um inferno. Um céu para aqueles que aceitaram esta cruz e carregaram a sua cruz. E um inferno para aqueles que rejeitaram a cruz. E quando eu me refiro à cruz, estou me referindo à pessoa bendita de Jesus. Então, a cruz de Cristo exige um inferno, porque é o único meio que salva e o único meio que condena. O amor de Deus exige um inferno. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Senão poderia ser tudo menos amor. Se Deus obrigasse alguém a amá-lo, poderia ser qualquer coisa, menos amor. Porque o amor é algo voluntário. Então Deus não obriga ninguém a amá-lo. E respondemos o amor de Deus livremente. Logo, quem não ama a Deus tem a permissão para passar toda a eternidade separado dele. O amor de Deus exige um inferno. Nós o amamos de maneira voluntária, lógico. Só ama quem teve um encontro com a cruz de Cristo. O pecador não ama Deus. A pessoa sem Cristo não ama Deus. Impossível. Só é possível através de uma nova criação, que é o Espírito Santo quem faz o momento da salvação. O pecador, o ímpio, pode até dizer que acredita que existe Deus, diz que ama Deus, mas de fato não ama. Só é possível amar a Deus através da cruz de Cristo. Então, Deus não obriga ninguém a amá-lo. Então nós respondemos este amor livremente, né? Então logo, quem não ama a Deus, que sentido faz querer passar toda a eternidade com quem não ama? Então o amor de Deus exige um inferno. Eu só quero passar todo o resto da minha vida com a minha esposa porque eu a amo. Se eu não a amasse, que sentido faz eu ficar o resto da vida com ela? E pensando agora em eternidade, que sentido faz eu querer passar a eternidade com quem eu não amo? Que, nesse caso, estamos se referindo a Deus. Então a pessoa livremente, ela pode passar toda a eternidade longe de Deus, porque de fato ela não amou a Deus. A justiça de Deus e a depravação do ser humano exigem um inferno. O ser humano peca deliberadamente, naturalmente contra Deus e se orgulha de seus delitos. Claro, Deus é justo e julgará segundo a sua santidade e justiça. Logo, o inferno é o local de punição da rebelião dos homens contra Deus. A depravação do ser humano exige um inferno e a justiça de Deus exige um inferno. O homem é depravado, o homem é iníquo, perverso, mau. Ninguém é bom. Todos nós pecamos. Todos nós temos um coração voltado para o pecado, voltado para o que é mal.
voltado para se rebelar contra Deus. E isso exige um inferno. A justiça de Deus exige um inferno. Porque Deus punirá a rebelião dos homens. E a maneira que Deus usa para punir é o inferno. Então, antes de ler a conclusão da lição, eu quero destacar aqui e enfatizar o que eu discorri nesta lição. Os homens, filósofos, seitas e falsos profetas querem distorcer o local literal, a verdade bíblica do inferno. E não sou eu, claro, sou eu agora aqui como representante de Cristo, mas é o próprio Cristo quem combate essas falácias. Jesus disse que este local é um local literal, é um local de dor, de tormento, de tristeza, de angústia. É um local que, se não houver renúncia, serão lançados lá. É um local que é eterno, porque Jesus diz que o fogo é eterno, a condenação é eterna. Jesus, o maior pregador da temática do inferno. Jesus, o próprio Jesus, combate a ideia irracional, a ideia deturpada dos homens sobre o inferno. No tópico 2, nós vimos que no Antigo Testamento a palavra Sheol denota simplesmente o local onde os mortos morrem e vão para lá. E no Novo Testamento, 3 palavras: Hades, a antessala do lago de fogo; o Tártaro, local onde aqueles anjos estão trancados; e o Guiena, que é literalmente o lago de fogo, a condenação eterna. E nós concluímos aqui no tópico de número 3 que a cruz de Cristo exige um inferno, o amor de Deus exige um inferno, a justiça de Deus e a depravação do ser humano exige um inferno. Então, a realidade bíblica do inferno, ela é real, é literal. Então, que possamos compreender melhor, cada vez melhor, essa doutrina. Conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. As pessoas vão para o inferno por rejeitarem a Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por curtir o vídeo, por assistir. Para você que compartilha este vídeo, muito obrigado, eu agradeço. A minha motivação e meu desejo é que, de alguma maneira, eu possa trazer uma expansão ao reino de Deus e, de alguma maneira, alcançar vidas com estas lições. Também desejo muito que os professores assistam e que, de alguma forma, eu traga algumas ideias a mais para você colocar no seu sermão ou no seu esboço para dar uma aula. Espero que todos vocês tenham sido edificados, é o desejo do meu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a casa de vocês, a sua família, tá? E até a próxima, se assim Deus permitir, que nós estudaremos a lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Falaremos de algo muito glorioso. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.